Como usar os suplementos de forma correta e eficiente? Os suplementos são produtos muito utilizados por quem praticam atividades físicas, principalmente a musculação. Eles podem ser uma ótima opção para quem busca resultados mais rápidos e eficientes, mas é fundamental saber como utilizá-los de forma adequada para obter os benefícios desejados. Neste vídeo, vamos falar sobre 4 dos principais suplementos utilizados por quem busca ganhar massa muscular: a creatina, o whey protein, o hipercalórico e o termogênico. Vamos explicar como cada um deles funciona e como utilizá-los para obter os melhores resultados. Antes de começarmos, é importante ressaltar que o uso de suplementos deve ser orientado por um profissional da área, como um nutricionista ou um educador físico. Cada pessoa tem necessidades e objetivos diferentes, e por isso é importante saber qual é o melhor suplemento para o seu caso específico. Vamos começar falando sobre a creatina. A creatina é um dos suplementos mais populares entre os praticantes de musculação. A creatina foi descoberta no século XIX, quando um cientista químico francês Michel-Eugène Chevreul, que a isolou pela primeira vez a partir de músculos de animais. A suplementação de creatina se tornou popular a partir da década de 1990, quando atletas olímpicos começaram a utilizá-la como um auxiliar no aumento de força e potência muscular. Desde então, a creatina tem sido estudada extensivamente em relação aos seus efeitos no desempenho esportivo e na saúde em geral. A creatina é sintetizada a partir de 3 aminoácidos, arginina, glicina e metionina, e é armazenada no músculo esquelético na forma de fosfocreatina. Durante o exercício intenso e de curta duração, a fosfocreatina é usada como fonte rápida de energia, ajudando a regenerar o ATP, que é a molécula responsável pelo fornecimento de energia para as células musculares. A suplementação de creatina tem sido associada a diversos benefícios, como o aumento da força muscular, da potência anaeróbica, da massa muscular e da resistência ao treinamento de força. Além disso, a creatina também pode ter efeitos positivos na saúde em geral, como o aumento da capacidade cognitiva e a melhora da função renal. A dosagem recomendada de creatina varia de acordo com o peso corporal e o objetivo de cada pessoa. Geralmente, recomenda-se uma dose diária de 3 a 5 gramas, dividida em 2 ou 3 porções ao longo do dia. É importante lembrar que o excesso de creatina pode causar efeitos colaterais, como dor de estômago e diarreia. Por isso é fundamental seguir as recomendações do profissional que está acompanhando o seu treino. Existem algumas curiosidades interessantes sobre a creatina que valem a pena destacar. A creatina é um dos suplementos mais estudados e pesquisados no mundo da nutrição esportiva, com centenas de estudos científicos publicados em revistas especializadas. A creatina não é encontrada naturalmente em fontes vegetais, o que significa que veganos e vegetarianos podem ter níveis mais baixos de creatina em seus corpos. No entanto, eles ainda podem obter creatina através da suplementação. A creatina é mais eficaz quando combinada com carboidratos. Isso porque os carboidratos estimulam a secreção de insulina, que ajuda a transportar a creatina para dentro dos músculos. A creatina pode ser encontrada em pequenas quantidades em alimentos como carne vermelha e peixe, mas a quantidade é tão pequena que é difícil obter uma quantidade significativa de creatina através da alimentação. A suplementação de creatina é proibida em alguns esportes profissionais, como o atletismo e o levantamento de peso. A creatina também pode ter benefícios para além do desempenho físico. Alguns estudos sugerem que a creatina pode ter efeitos positivos na função cerebral, na saúde óssea e na prevenção de doenças neuromusculares. Apesar de ser um suplemento seguro e amplamente utilizado, a creatina ainda é cercada por mitos e equívocos, como o de que ela pode causar danos nos rins ou no fígado. No entanto, esses mitos foram desmentidos por diversos estudos científicos. O próximo suplemento que vamos falar é o whey protein. O whey protein é uma proteína extraída do soro do leite, que se tornou um dos suplementos mais populares entre os praticantes de musculação e outros esportes. É uma proteína de rápida absorção, que ajuda a aumentar a síntese proteica e, consequentemente, o ganho de massa muscular. Ele é uma excelente opção para quem tem dificuldade em consumir a quantidade de proteína necessária por meio da alimentação. Sua origem: a produção do queijo era uma prática comum entre as antigas civilizações grega e romana. Com o tempo, as pessoas descobriram que o soro do leite, que era um subproduto da produção de queijo, era uma excelente fonte de proteína. No entanto, o processo de isolamento e purificação do whey protein só foi desenvolvido no final do século XIX, quando os cientistas começaram a estudar a composição química do soro do leite. Ao longo dos anos, a produção de whey protein foi sendo aprimorada, até que no final do século XX, surgiram as primeiras empresas especializadas na fabricação e comercialização de suplementos à base de whey protein. A dosagem recomendada de whey protein varia de acordo com o peso corporal e a quantidade de proteína que cada pessoa precisa consumir diariamente. Geralmente, recomenda-se uma dose diária de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. É importante lembrar que o excesso de proteína pode sobrecarregar os rins e causar outros problemas de saúde, por isso é fundamental seguir as recomendações do profissional que está acompanhando
acompanhando o seu treino. Curiosidades sobre o Whey. O Whey Protein é uma das proteínas mais completas e de fácil digestão que existem. Ele contém todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para construir músculos e é rapidamente absorvido pelo organismo. Existem vários tipos de Whey Protein, como o concentrado, o isolado e o hidrolisado. Cada um tem um grau de pureza e absorção diferente, e é indicado para objetivos específicos. O Whey Protein também pode ser encontrado em alimentos como iogurte, leite e queijo, mas em quantidades muito menores do que nos suplementos. O Whey Protein não é indicado apenas para atletas e praticantes de musculação. Ele pode ser um suplemento importante para pessoas que estão em processos de recuperação após cirurgias ou doenças, ou que precisam aumentar a ingestão de proteínas na dieta. Além de ajudar no ganho de massa muscular, o Whey Protein pode ter vários outros benefícios para a saúde, como a redução do colesterol, o fortalecimento do sistema imunológico e a melhoria da saúde óssea. O Whey Protein é um suplemento muito seguro e raramente causa efeitos colaterais. No entanto, pessoas com intolerância à lactose ou alergia ao leite devem evitar o seu consumo. A demanda por suplementos à base de Whey Protein vem crescendo a cada ano. Estima-se que o mercado global de Whey Protein atinja mais de 10 bilhões de dólares até 2025. O terceiro suplemento que vamos falar é o hipercalórico. O hipercalórico é uma opção para quem tem dificuldade em consumir a quantidade de calorias necessária para ganhar massa muscular. Ele é composto por carboidratos, proteínas e gorduras e é uma maneira prática e rápida de aumentar a ingestão calórica diária. Tem como objetivo favorecer o ganho de massa muscular. Surgiu na década de 1970, quando os fisiculturistas começaram a perceber que para ganhar massa muscular era necessário consumir uma grande quantidade de calorias diariamente. Na época, a maioria das pessoas que praticavam musculação tinha uma alimentação muito restrita, o que dificultava o ganho de peso e massa muscular. Para solucionar esse problema, foram desenvolvidos os primeiros hipercalóricos, que eram suplementos alimentares ricos em carboidratos e proteínas, além de vitaminas e minerais. Com o tempo, a fórmula dos hipercalóricos foi sendo aprimorada, com a inclusão de outros nutrientes, como aminoácidos e creatina. Curiosidades: o hipercalórico é indicado para pessoas que têm dificuldade em ganhar peso e massa muscular, mesmo com uma alimentação balanceada. Ele pode ser uma opção para quem tem um metabolismo acelerado, queimando mais calorias do que consome. Os hipercalóricos geralmente são compostos por carboidratos de rápida absorção, como a maltodestrina e a dextrose, e proteínas de alto valor biológico, como o whey protein e a caseína. Eles também podem conter gorduras saudáveis, como o óleo de coco e o azeite de oliva. O hipercalórico deve ser consumido com moderação, já que o excesso de calorias pode levar ao ganho de gordura corporal. É importante seguir as orientações do fabricante do nutricionista, que irá indicar a quantidade adequada de acordo com as necessidades individuais. Algumas pessoas podem ter dificuldade em digerir o hipercalórico, o que pode levar a desconfortos gastrointestinais, como inchaço, gases e diarreia. Nesses casos, é recomendado reduzir a dose ou buscar outras opções de suplementos. O hipercalórico é um suplemento seguro quando consumido dentro das doses recomendadas e em combinação com uma alimentação balanceada. No entanto, pessoas com problemas de saúde, como diabetes e doenças renais, devem consultar um médico antes de consumi-lo. O mercado de hipercalóricos tem crescido nos últimos anos, com o aumento da procura por suplementos para ganho de massa muscular. Estima-se que o mercado global de suplementos alimentares alcance mais de 278 bilhões de dólares até 2024. A dosagem recomendada de hipercalórico varia de acordo com o peso corporal e o objetivo de cada pessoa. Geralmente, recomenda-se uma dose diária de 2 a 3 porções, distribuídas ao longo do dia. É importante lembrar que o excesso de calorias pode levar ao ganho de gordura, por isso é fundamental seguir as recomendações do profissional que está acompanhando o seu treino. Por fim, vamos falar sobre os termogênicos. Os termogênicos são suplementos que ajudam a acelerar o metabolismo, favorecendo a queima de gordura. Eles são uma ótima opção para quem deseja perder peso e definir o corpo. Tem como principal função aumentar o metabolismo do corpo, fazendo com que ele queime mais calorias e, consequentemente, favorecendo a perda de peso. Surgiram no mercado de suplementos alimentares na década de 1990, quando os primeiros estudos começaram a demonstrar que alguns compostos eram capazes de aumentar a termogênese do corpo, ou seja, a produção de calor corporal. Inicialmente, os termogênicos eram compostos principalmente por cafeína, que é um estimulante natural, e efedrina, que é uma substância sintética com propriedades estimulantes e termogênicas. No entanto, a efedrina foi proibida em muitos países devido aos riscos à saúde, como aumento da pressão arterial, palpitações cardíacas e até mesmo morte em casos extremos. Com a proibição da efedrina, os fabricantes de suplementos alimentares passaram a buscar outras substâncias que tivessem propriedades termogênicas, como a capsaicina, que é encontrada na pimenta vermelha, e a sinefrina,
que é extraída da laranja amarga. Curiosidades: os termogênicos podem ajudar a acelerar o metabolismo do corpo em até 10%, o que significa que o corpo queima mais calorias mesmo em repouso. Isso pode favorecer a perda de peso. Alguns estudos indicam que a cafeína, que é um dos componentes mais comuns nos termogênicos, pode melhorar a performance em exercícios físicos de resistência e ajudar na recuperação muscular. É importante lembrar que os termogênicos devem ser utilizados com moderação e sempre com acompanhamento de um profissional de saúde, já que alguns compostos podem ter efeitos colaterais, como taquicardia, ansiedade e insônia. Alguns alimentos naturais, como o chá verde e o gengibre, também têm propriedades termogênicas e podem ser incluídos na dieta para ajudar no processo de perda de peso. Há ainda suplementos que combinam vários ingredientes termogênicos, como a cafeína, a capsaicina e a sinefrina, em uma única fórmula. Esses suplementos são conhecidos como queimadores de gordura ou termogênicos combinados. Algumas pessoas relatam que os termogênicos causam um efeito de calor ou sudorese excessiva, o que pode ser desagradável. No entanto, esses efeitos podem variar de pessoa para pessoa e não são necessariamente indicativos de eficácia do suplemento. Os termogênicos não são recomendados para pessoas com problemas cardíacos, hipertensão ou ansiedade, já que podem agravar esses quadros. A dosagem recomendada de termogênicos varia de acordo com o produto e o objetivo de cada pessoa. Geralmente, recomenda-se uma dose diária de 1 a 2 cápsulas, antes do treino ou das refeições. É importante lembrar que o excesso de termogênicos pode causar efeitos colaterais, como taquicardia e ansiedade, por isso é fundamental seguir as recomendações do profissional que está acompanhando o seu treino. Para finalizar, os suplementos alimentares, quando utilizados de forma correta e com orientação adequada, podem ser aliados importantes para quem busca ganhar massa muscular ou perder peso. No entanto, é importante lembrar que eles não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. É fundamental manter uma rotina de exercícios físicos regulares e consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso de qualquer suplemento. Os suplementos são apenas uma ferramenta para auxiliar no ganho de massa muscular e na melhora do desempenho nos treinos. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que tenham entendido como utilizar os suplementos de forma correta e eficiente. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que iremos responder com o maior prazer. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também estão em busca de um corpo definido e saudável. Até a próxima!